Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje quero meditar com você em mais um momento de cafezinho com graça. E o nosso tema hoje, amados irmãos, é 7 dicas para aumentar sua fé. O texto da palavra de Deus que nós vamos meditar é Hebreus, capítulo 11, apenas o verso 6, que nos diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, em nossa caminhada cristã, nada é mais importante do que a fé. Ela é a chave para sermos abençoados e termos também um relacionamento com Deus. Por isso, se você deseja ter uma vida vitoriosa, coloque em prática estas dicas. Dica número 1: exercite sua fé. Siga em frente quando você não enxergar uma saída. Não queira ver para depois crer. Você tem a Bíblia com você, então creia nela, sem depender de suas emoções. Seus sentimentos mudam muito, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Dica número 2: fale com Deus. Analise se você realmente está com fé ou não. Se você estiver duvidando, fale com o Senhor sobre isso. Por que não falar com Ele, né? Sabemos que Deus sabe todas as coisas. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Por isso, não tenha medo de buscá-lo em oração e reconhecer suas fraquezas. Reconheça na sua fala com Deus a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Terceira dica: não fale em fracasso. O medo e os sentimentos negativos são venenosos para a fé. Tudo que você precisa é pensar em algo totalmente positivo. Aquilo que é negativo, ainda mais quando você fala, pode envenenar a sua fé. Tudo o que você pensa e fala pode se transformar em um comportamento. Por isso, pense 2 vezes antes de confessar a derrota. Muitas vezes, amados irmãos, a gente erra, né? Por causa de talvez grandes perigos que a gente pode enfrentar. Nós mesmos, pelo medo, decretamos, né, a derrota na nossa vida. Então, elimine da sua vida, né, falar sobre fracasso. Quarta dica: suporte as dificuldades. Quando passamos por provações, a nossa fé, ela cresce. Por isso, relembre os momentos difíceis de sua vida e como Deus te ajudou. Fazer isso te trará esperança. E não se esqueça de caminhar com pessoas de fé e oração para te ajudarem nessa batalha. Sempre bom a gente ter próximos de nós pessoas que são referência na fé para a gente. Cristãos maduros
pode nos ajudar muito. Quinta dica: estude a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você ouvir pregações e estudar a Bíblia, mais estará fortalecido espiritualmente e terá fé para derrotar qualquer gigante. Estude a palavra de Deus. Sexta dica: entre num ritmo de Deus. Saiba que Deus faz as coisas no tempo dele. E mesmo que muitas vezes pareça demorar, Ele sabe o que você está fazendo, o que você está precisando. Então aprenda a esperar. Você não fica na fila para tantas coisas. Então, sempre bom, entre no ritmo de Deus. Aprenda a descansar em Deus e buscar para a sua vida a vontade dEle. Muitas vezes nós oramos e talvez queremos até apressar Deus, no tempo dEle, só porque na oração nós sabemos que devemos pedir, agradecer, mas também dizer ao Senhor que tudo seja feito conforme a vontade dEle. A própria palavra de Deus, ela nos diz que a vontade de Deus deve prevalecer. E os planos de Deus, eles são muito melhores e mais altos para a nossa vida. Sétima dica: pague o preço da fé. A fé que não custa nada, não vale nada. Por isso, creia que quanto mais difícil a situação fica, mais será a sua vitória. O preço que você deverá pagar é esse. Não vá pelos atalhos. Ande no caminho estreito e apertado, pois Ele é que te levará para o cumprimento das promessas de Deus. E no final, te dará a vida eterna. Amados, essa é mais uma reflexão do Cafezinho com Graça. E o texto base é Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essas dicas foi para que você tenha uma fé vigorosa, uma fé forte, capaz de passar por momentos difíceis e também de confiar em Deus em todos os momentos. Eu sou Adelmo Mota, deixo aqui com você essa reflexão do devocional Cafezinho com Graça. Meu nome é Adelmo Mota. Compartilhe essa mensagem. Graça e paz.